tchá! Hoje a gente vai falar do Se Eu Fosse. Você gosta dessa música? Gosta? E você sabia que ela é uma música acumulativa? Ué, mas o que é uma música acumulativa? É uma música que vai acumulando um monte de personagens ou um monte de características. Por exemplo, na música Se Eu Fosse, vão acumulando bichos. A gente sempre apresenta um bicho e depois fala de todos os outros que já foram apresentados. Começa com a formiguinha, depois vai pro bicho preguiça. Por exemplo, daí até esse momento você não sabe ainda que vai entrar o macaco. Aí o macaco entra, e se eu fosse um macaco, pulava de galho em galho e comer muitas bananas seria um grande barato. Apresenta o macaco e repete todos os outros. Se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha. Depois vai assim, aí é tartaruga, você não sabia, apresenta a tartaruga. Se eu fosse uma tartaruga, andava bem devagar. E se eu quisesse ir bem longe, acho que ia demorar. Aí fala, se eu fosse uma tartaruga, se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha. Vai indo assim até o fim, até falar do elefante. Se eu fosse um elefante com minha tromba comprida, deixava ela esticada só pra te dar uma lambida. E aí a gente fala de todos, né? Repete todos que vieram antes. Se eu fosse um elefante, se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha. E nessa música sempre tem aquela partezinha que é só instrumental, que é o tchá, tchá, tchá. Existem outras músicas acumulativas, aqui no TQQ mesmo, a gente acabou de lançar uma que chama Quer Dançar. Você já viu? Então agora a gente vai brincar com a música Se Eu Fosse com sons acumulativos. Olha que legal. Então lembra na semana passada ou na caixa passada, né, no Barulhinho Barulhão, quando vocês foram na cozinha de vocês e tocaram, experimentaram, fizeram uma pesquisa sonora? Agora a gente vai fazer uma pesquisa sonora também de objetos. Só que não vai ser mais na cozinha só, vai ser na casa toda. Então, vai lá no seu quarto, vê se tem um objeto legal, que tem um som legal. Aí você vai pegar 9 no total, tá bom? 9. E aí você pega um no seu quarto. Aí você pode ir na sua caixa de brinquedos, né? Lá sempre tem algum objeto que ou você pode bater com alguma colherzinha, né? Igual de metal ou de madeira e percutir um som. Ou você pode chacoalhar, ele pode fazer um som. Ou se você apertar, tudo bem. Pode ser algum tipo de som que esse objeto faz. Você pode pedir ajuda para sua mãe, para seu pai ou para algum adulto que está aí com você. Ou até o seu irmão mais velho, se você for muito pequeno. Então você vai no quarto, na caixa de brinquedo, você pode ir na sala, você pode ver se no banheiro tem algum objeto. E eu também vou fazer isso. Então eu vou fazer uma estátua aqui para você ir lá agora. E eu também vou pegar, vou lá. E aí quando eu vou fazer essa estátua para você fazer um pause no vídeo. Aí você vai pegar e eu também vou pegar. E aí a gente vai fazer uma outra brincadeira aqui, tá bom? Então vai lá, 1, 2, 3, estátua! Oba! Olha só, eu peguei e vou apresentar aqui os objetos que eu peguei. Peguei esse lixo aqui, ó, tirei a coisa pra fazer um tamborzinho. Peguei esse furador de papel, que eu pensei, na verdade, nesse som aqui, ó, com a colher. Peguei essa caixinha aqui, ó, que tem umas bolinhas de gude aqui dentro. Eu achei legal esse som. Peguei essa campainha aqui, ó. Peguei esses 2 pauzinhos aqui, que é uma clave. Peguei um reco-reco também, porque na minha casa tem alguns instrumentos musicais. Se na sua tiver, você também pode pegar. Tem aí algum instrumento musical? Se tiver, você pode pegar, assim, de percussão. Esse aqui é um reco-reco, ó. Tem um barulho meio de sapo, né? Muito legal, adoro esse instrumento. Aí tem uma colherinha assim, ó. Que eu gostei desse som. Aí, claro, eu também fui lá na minha cozinha e peguei essa cafeteira. Pensei nesse sonzinho aqui. E raspando esse pauzinho também, eu peguei esse regador aqui, ó, que eu gostei e... Gostei desse som. Fora que ele tem um formato legal.
Agora, imagino que você aí também pegou todos os seus objetos. Agora você vai olhar para os seus objetos aí, e eu também vou olhar aqui para os meus, e vou pensar assim, qual que eu quero desses objetos que seja a palma que faz o tchá, 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 que seja esse som. Eu vou escolher aqui a campainha, então eu vou colocar ela aqui, ó, do meu ladinho aqui, campainha. Agora, eu quero uma formiga. Deixa eu ver desses objetos qual que eu quero que represente a formiga. Acho que eu quero o reco-reco. Então, esse aqui vai ser a minha formiguinha. Vou deixar aqui do ladinho. Aí o bicho preguiça. O bicho preguiça, pensei nessa caixinha aqui, ó, pra ele. Vou pôr aqui. Você vai colocando aí. Então agora que você separou aí os objetos, eu também, um para cada bicho, a gente vai tocar. Eu vou cantar bem devagar e a gente vai apresentando os sons e vai tocando juntos com os sons de cada bicho, tá bom? Se você for bem pequenininho, você pode só ir tocando assim e sentindo o som. Se você for um pouco maior e já conseguir fazer um pulso, uma pulsação, eu vou propor aqui um ritmo. Bem devagar você pode tocar comigo, tá bom? Vamos lá. Peguei minha formiguinha, vou começar. Se eu fosse uma formiguinha, seria pequenininha. Faria um mega esforço pra carregar uma folhinha. Se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um bicho preguiça, dormia o dia inteiro. Não me mexia pra nada, nem pra ir no banheiro. Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. E se eu fosse um macaco, pulava de galho em galho. E comer muitas bananas seria um grande barato. E se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma tartaruga, andava bem devagar. E se eu quisesse ir bem longe, acho que ia demorar. Se eu fosse uma tartaruga, se eu fosse um macaco, fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um papagaio, seria muito falante. Tudo que eu escutasse, repetiria no instante. Se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um crocodilo, ficava dentro do lago. Abria o bocão bem grande, cheio de dente afiado. Se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma galinha, ficava chocando o ovo. Quando nascesse os pintinhos, botava outro de novo. Se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um elefante com minha tromba comprida,
esticada, deixava ela esticada, só pra te dar uma lambida. Se eu fosse um elefante, se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha. Tchá, tchá, tchá. Vamos só agora fazer toda essa coisa acumulativa só com sons. Pensando, imaginando na cabeça assim, ó. Se eu fosse uma... Que legal! Que delícia! Espero que vocês tenham pegado sons diferentes. Você viu? Eu peguei uns aqui que deram mais certos, outros que não deram tanto, mas eu consegui tirar um sonzinho. É muito difícil e é muito legal depois quando a gente vai somando os sons, vendo como cada um tem um som. Como cada um tem um som diferente, um aspecto diferente. Vocês podem fazer essa mesma proposta com outros objetos, agora pegar outras coisas, ver os que vocês gostaram mais, tá bom? Tchau, tchau!